Ok, então bom dia a todos. Repetindo, eu sou a Rosimeire, sou bibliotecária aqui da Bireme. Nós estamos iniciando o nosso segundo encontro da rede de referencistas. Obrigado a todos que estão presentes. Eu vou compartilhar minha tela com as propostas de hoje. Nós vamos iniciar falando sobre o documento de critérios para a entrada de estratégias de busca no repositório. Depois eu vou abrir para questões e depois nós vamos falar sobre os novos cooperantes da rede, sobre o documento de cooperação e sugerir pauta para as próximas reuniões. Então, eu vou iniciar falando sobre o documento de critérios e depois nós vamos abrir o microfone para conversar um pouco sobre isso e sobre também as atividades que eu pedi para vocês, que foi de acessar o repositório, quem conseguiu acessar, quem não conseguiu, se tem alguma dúvida, tá bom? Ok, obrigada então, e vamos iniciar. Eu vou compartilhar minha tela para iniciar a apresentação. Se tiverem algum problema ou se não estiverem vendo, vocês me avisem pelo chat, tá? Acredito que todos estejam vendo, nós testamos antes, mas se não estiverem visualizando a tela, eu gostaria que vocês colocassem no chat se tem algum problema. Também em relação ao som, se pararem de escutar alguma coisa, é só colocar no chat para que eu verifique, ok? Esse documento é um documento de critérios para a publicação das estratégias de busca na BVE, no repositório de estratégias de busca da BVS. Então, é uma recomendação mínima para que possamos equalizar o tipo de conteúdo que nós vamos disponibilizar nesse repositório, ok? Então, a gente precisa de ter mais ou menos isso um pouquinho bem alinhado para que a gente faça da mesma forma para que não haja ruído na entrada dessas estratégias. Eu tenho cadastrado e enviei para vocês cerca de 50, 60 pessoas na rede, para que vocês possam acessar e entrar com as estratégias de busca no repositório, ok? Então, deixa eu iniciar aqui a apresentação do documento. Só um minutinho. Bom, então vamos iniciar. Ele começa com uma informação, né, o que é um serviço de referência, por quem ele é executado, é uma informação básica sobre o que é utilizado o que é o conteúdo, o tipo de conteúdo desse repositório, dizendo o que são as estratégias de busca, né, para que elas servem. Então, aqui a elaboração é um serviço de referência executado por profissionais especializados dentro desse rol de profissionais, de bibliotecários que nós estamos trabalhando na rede, tá? De instituições, institutos, universidades, hospitais, etc. O que são as estratégias de busca, né, que elas são componentes que integram a metodologia de estudos científicos, como, por exemplo, as revisões sistemáticas, as avaliações de tecnologia, que são desenvolvidas por esses profissionais, e esse conteúdo todo acaba se perdendo se a gente não atua com uma documentação bem correta desse conteúdo. E o repositório ele vem para disseminar esse conteúdo, que são essas estratégias de busca que são elaboradas para essas fontes de informação. Assim como demandas pontuais também para tipos de estudos diferentes, para elaboração de trabalho acadêmico ou para demandas dentro do próprio instituto ou universidade ou hospital que está desenvolvendo essa estratégia. A estratégia, ela é considerada como um elemento de transferência de conhecimento, porque ela apoia, essa busca por conteúdo, por temas que são prioritários na área da saúde, ok?
Então, vamos continuar aqui. A Viviane falou que está com problema de áudio. Só um minutinho. Viviane, vê se você está ouvindo agora. Não ainda? Eu vou continuar, está sendo feita a gravação para que a gente não interrompa. Aí depois eu converso com a Viviane ou envio a gravação. Bom, vamos continuar. Então, o que é o repositório de estratégias de busca? Né? Ele é um sistema que permite a alimentação descentralizada, isso tudo a gente já viu, né, nos nossos encontros anteriores, e armazenamento, consulta das estratégias de busca em meio web. A consulta é via termos, palavras, é bastante simples, o que favorece a recuperação dessa informação que é produzida no âmbito dessa fonte de informação, que é o repositório de estratégias de busca. Esses critérios, eles têm como objetivo orientar a publicação das estratégias de busca no repositório. E eu coloquei aqui que ele está sendo discutido com vocês como rede, né? Ele foi compartilhado e que passa a entrar em vigor a partir de 20 de março de 2019. Quanto às responsabilidades, o RefNet, que é o sistema o repositório de estratégias de busca, ele é de âmbito regional e quem faz a manutenção e os ajustes do sistema é a BIREME. Ele está hospedado aqui, nos nossos servidores, então qualquer problema que haja com a manutenção, com necessidade de ajuste, é feito pela BIREME. Referente à seleção das estratégias e alimentação do sistema. Os participantes da rede serão os responsáveis pela seleção das estratégias de busca, de acordo com esses critérios que serão apresentados, e a alimentação do repositório, em duas categorias. Categoria de colaborador, que é a categoria da maioria de vocês, que alimenta o sistema com preenchimento dos campos indicados no tutorial, e enviam a estratégia de busca para revisão. E a categoria de editor, que é quem revisa as estratégias, além de alimentar também o sistema, revisa as estratégias e consegue fazer a publicação das estratégias de busca. A diferença entre colaborador e editor é que o editor tem a permissão para publicação direta no repositório, e o colaborador ele tem uma etapa anterior, que é enviar a estratégia para revisão, para que esse editor ou um administrador do sistema faça essa revisão e faça a publicação. Então, são essas duas categorias. Referente ao conteúdo, se vocês tiverem dúvidas, vão colocando no chat, assim que eu acabar de apresentar, eu já respondo. Referente ao conteúdo, isso é uma parte bastante importante do documento, porque nós vamos considerar que essas estratégias, elas são estratégias de referência. Elas podem ser combinadas com outros temas de busca para a recuperação de documentos relevantes na Biblioteca Virtual em Saúde ou no PubMed ou outros sistemas de informação também. Pensando nisso, nós recomendamos que a estratégia seja autônoma. Em que sentido? E que a expressão de busca, a gente tem que pensar isso na hora que a gente vai registrar a estratégia. Que a expressão de busca possa ser não geral, mas genérica, de forma que ela se combine com outras expressões para trazer resultados. Ou autônoma, no sentido de que ela seja, por exemplo, uma estratégia de referência num determinado tipo de estudo ou um assunto bastante específico, e clicando naquele assunto você tenha exatamente a referência dos documentos sobre aquele assunto. Vou dar um exemplo. Estratégia dos dias mundiais, por exemplo, na área da saúde. Então, estratégia do Dia Mundial da Hanseníase, ele tem um determinado tema. Existe estratégia de hanseníase no repositório? Provavelmente existe, tá? Mas a estratégia do Dia Mundial da Hanseníase, ela vai trazer um tópico para esse dia, para essa data. Por exemplo, a questão de prevenção.
né? Então, a estratégia ela vai se focar na questão de prevenção. E para isso, como é uma estratégia muito específica, ela precisa ser bem descrita na área de descrição que nós temos, dizendo que é uma estratégia que foi elaborada para o Dia Mundial da Hanseníase, de combate à hanseníase, e que traz como tema a questão da prevenção, por exemplo, que foi tratado na estratégia. Não é uma estratégia genérica de hanseníase. A genérica também vai poder entrar, mas a específica precisa, o importante é que ela tenha sempre bem delimitado isso que ela vai, o que ela vai trazer como tema para o conteúdo do que vai ser recuperado no sistema de busca. Então, diz respeito a isso, né? A gente tem que evitar ao máximo possível utilizar filtros que não estejam previstos na área General Search Filters, que é do próprio repositório. Então, por exemplo, estratégias combinadas com país, estratégias combinadas com determinados tipos de estudos, elas deveriam ser evitadas porque já existe uma estratégia de país no repositório, que pode ser utilizado combinado com outras coisas, já existe uma estratégias de tipos de estudos no repositório, que também podem ser utilizados combinados com outras coisas. O que não impede esse registro, desde que seja o registro bastante específico de um determinado tema, tá bom? Então, a gente priorizar a estratégia que pode ser combinada como registro no repositório, tá? Mas temas bastante específicos também podem ser registrados. Eu não sei se isso ficou bem claro, mas a gente pode tentar discutir isso também ou tirar no questionamento. Uma outra questão referente ao conteúdo. Antes de registrar a sua estratégia, é importante que faça uma pesquisa no repositório, dizendo sobre verificando se não tem já esse conteúdo no repositório registrado. E se tiver, a recomendação é que coloque nos comentários alguma necessidade de atualização e de complementação para que isso seja feito pelo administrador do sistema ou pelo editor, que tem essa capacidade também de trabalhar com os comentários, tá? Não repetir a estratégia. A estratégia está desatualizada, porque alterou um descritor, por exemplo. Então, vou registrar outra. Não. Você vai na estratégia que já existe e nos comentários você publica a tua proposta e a explicação dessa proposta para que seja agregada, porque senão a gente começa a duplicar muito tema. Então, o importante é que os temas sejam realmente autônomos, não sejam temas repetidos, tá? Principalmente na questão de atualização. Se for atualização, vamos atualizar a que já tem, ok? Outra questão. Bastante atenção com as recomendações referentes ao preenchimento dos campos que são assinalados no tutorial de alimentação do repositório de estratégias de busca, tá? Nós vamos falar um pouquinho disso depois também, que é referente a utilizar os campos nos 3 idiomas, a utilizar os campos obrigatórios de forma correta, a utilizar a descrição do documento que vai ser, da estratégia que vai ser publicada, referente a que tipo de conteúdo está sendo buscado. Isso é prioritário dentro do repositório, tá? A gente vai falar sobre isso também na segunda parte desse encontro. Referente à aplicação, existe uma exigência no repositório que é publicar a estratégia no formato IAX, que é o formato utilizado pela Biblioteca Virtual em Saúde, utilizando a sintaxe desse formato que é utilizado na Biblioteca Virtual em Saúde, que é para fazer a pesquisa no nosso motor de busca. Então, é mandatório que essa estratégia esteja também nesse formato. Você pode publicar para outras fontes de informação, como o PubMed, como o Cochrane, como Embase, também, mas essa estratégia precisa ser adaptada para publicação na BVS. E por que isso, gente? Porque
O futuro desse projeto, né, desse trabalho da rede, é que as estratégias se conectem automaticamente com demandas dos usuários, por meio de um serviço. E para isso, elas precisam estar adaptadas para o IAX, porque essas demandas serão respondidas via biblioteca virtual em saúde. Então, vamos supor, você tem aí uma estratégia de tipo de estudo de ensaio clínico randomizado. Né? No momento que o usuário estiver fazendo a pesquisa na biblioteca virtual em saúde, ele teria essa informação de que existe essa conexão, que não é feita automaticamente hoje, e poderia clicar e já fazer a sua busca com este filtro específico do repositório, utilizando essa estratégia de busca que está disponível no repositório. Algumas estratégias já estão disponíveis por meio dos filtros que estão na Biblioteca Virtual em Saúde, mas isso é um trabalho ainda que tem que ser feito, ela tem que ser publicada lá na Biblioteca Virtual em Saúde, disponibilizada nos filtros, para que o usuário utilize diretamente. Não existe uma conexão do repositório com a BVS. Existe sim, se você estiver no repositório e clicar na lupinha de resultado da estratégia, ele te manda para o sistema de recuperação que é da Biblioteca Virtual em Saúde, do IAX. Mas a via da mão inversa, que é quem está na BVS fazer direto a busca no repositório, ainda não tem. Então, para permitir esse processo, a gente entende que as estratégias elas devem ser publicadas nesse formato, que é o formato da Biblioteca Virtual em Saúde, trazendo consigo, isso voltando um pouquinho no slide anterior, na questão do primeiro tópico, essa questão da granularidade, né, que é a estratégia ser autônoma para combinar também com outras coisas que estejam disponíveis no próprio repositório. Isso é bastante interessante, tá? Dando sequência, referente à revisão e à publicação das estratégias. A rede de referencistas hoje conta com 3 pessoas que estão fazendo essas revisões e publicação das estratégias no repositório, e o objetivo é cada um que é colaborador, hoje, que são a maioria de vocês, que sejam também autônomos para fazer essas publicações. Então, conforme vocês forem entrando as estratégias de busca, vocês vão mudar a categoria de vocês, de colaborador para editor, para que possam fazer essa publicação e também a revisão das estratégias, porque esse é o objetivo, tornar cada um autônomo para essa publicação. Referente à atualização das estratégias, ela é de responsabilidade de quem publicou, porém, como hoje a maioria das pessoas ainda é colaborador e não consegue fazer essa atualização vai se dar por meio dos comentários, para que um administrador, editor do sistema, entre, acesse os comentários e inclua essa atualização na estratégia de busca. Então, por que esse casamento, né, de quem publicou a estratégia com a atualização? Justamente porque nós temos várias áreas dentro da rede, por exemplo, de odontologia, de veterinária, de oncologia, em que essas pessoas elas geram estratégias de busca dentro desses temas. E elas são as pessoas que mais têm a informação referente à atualização desses temas. Então, é interessante que cada uma esteja autônoma e que esteja responsável pela própria estratégia publicada, para que fique sempre a versão mais atualizada no repositório. Ok? Então, essa é a proposta do documento. Se ainda não tiver como editor, não puder fazer ainda essa atualização direto, porque assim, a partir do momento que você envia a sua estratégia para revisão, na categoria de colaborador você não tem mais acesso à edição dela, você pode colocar nos comentários que os editores eles têm acesso aos comentários para que essas estratégias sejam atualizadas. Tá? Nós tivemos uma experiência dessa com a Camila,
que deu uma sugestão referente a uma estratégia publicada nossa, foi publicada pela Bireme, e ela sugeriu, como sendo do INCA, era da área, e a gente fez a atualização no repositório, tá? Então, essa é a proposta para que o repositório sempre esteja atualizado na medida do possível dentro dos seus do seu conteúdo, que são as estratégias de busca, tá bom? Eu vou agora abrir o microfone para que a gente possa, vou deixar de compartilhar a tela aqui. Eu vou abrir o microfone para que a gente possa trabalhar um pouquinho com os comentários. Eu vou colocar só um comentário aqui no chat, porque algumas pessoas disseram que não estão ouvindo. Nós justamente nos conectamos antes por conta disso, fizemos alguns testes antes quando nos conectamos, porque a gente não consegue fazer o ajuste durante a apresentação. Então, deixa eu só colocar aqui, para quem não está ouvindo. A reunião está sendo gravada. Vou colocar a informação no chat para todos, tá? Ok. Vamos lá. Então, eu gostaria de ouvir um pouco de vocês. Eu vou abrir o microfone. Deixa eu selecionar aqui todo mundo. Abrir o microfone de vocês. Quem tiver com o microfone aberto e não for falar, clica para fechar, para não ficar ruído, por favor. Eu estou ouvindo alguns microfones abertos, então quem tem o microfone aberto, é só clicar em cima para fechar. Quem quiser falar, pode levantar a mão, por favor, para que possa compartilhar a dúvida. Referente primeiro aos critérios, ou dúvida ou sugestão, se alguém tiver em relação aos critérios. Os microfones estão abertos. Ainda estou ouvindo microfones abertos. Quem tiver com o microfone aberto, é só clicar em cima do microfoninho para fechar, para evitar ruído. Por favor. E quem quiser falar, é só levantar a mãozinha. Alguém gostaria? Deixa eu colocar no chat, para talvez alguém não esteja ouvindo. Alguém? Alguém tem algum comentário? Não? Marisa, Sueli? Sueli, eu não estou te ouvindo. Sueli, você está tentando falar alguma coisa? Eu não estou te ouvindo. Ok. Vou precisar analisar com mais calma. Você colocou aqui. Tudo bem. Eu acho que a questão que está um pouco nebulosa, isso eu falo por mim também, assim, e eu gostaria de ter alguma sugestão de vocês, se a questão da publicação referente à granularidade da estratégia, tá? Existe a recomendação. O que significa isso? Existe a recomendação de que ela seja o mais específica possível. Então, por exemplo, uma estratégia para tipo de estudo, uma estratégia para um determinado tema em saúde, cruzado, por exemplo, com alguma intervenção específica.
Isso sem tentar colocar muito o limite de ano, o limite de idioma. Esse tipo de limite a gente pode marcar na área que está especificada no repositório, mas é recomendável até que nem inclua na estratégia, porque, por exemplo, a não ser que seja muito relevante. Por exemplo, numa estratégia de Dia Mundial da Saúde sobre de um determinado ano. Aí você pode colocar um limite de data, porque é referente ao aquele ano, aquele período, ou algum documento que trata de um período específico, que trata especificamente daquele período, por exemplo, documentação do SUS. Então, ele tem que vir de um determinado ano para frente, publicações a respeito do SUS. Porque antes daquele ano, daquela década, não existia SUS. Então, a limitação de data é extremamente importante. A Sibeli fez um comentário. A pesquisa prévia no repositório como primeiro item. Vou alterar, Sibeli. Tá, eu coloco a pesquisa prévia para que não haja repetição. Porque se houver a repetição da estratégia, não é esse o objetivo. Ficar repetindo estratégias e sim atualizando as que já existem. Vou trocar a ordem, Sibeli. Mais alguma coisa? A apresentação deixou de aparecer porque eu parei de compartilhar, tá, gente? Por enquanto, a gente está nessa discussão dos critérios. Ok? Bom, eu vou então publicar esse documento, não é um documento que vai ficar fechado, que não pode mais ser atualizado, eu vou publicar da forma como ele está, vou incluir a sugestão da Sibeli, que é de trocar a ordem dos itens, e vou deixar disponível para a rede também, tá? Nós vamos criar uma área onde terão esses documentos, para que vocês possam fazer a consulta desse tipo de documento quando for necessário também. Tá? Isso eu informo vocês, que é essa área onde ficará esse documento, onde ficará o tutorial. Nós estamos trabalhando com uma página dentro da própria Biblioteca Virtual de Saúde, e é possível que ela fique dentro dessa página, dentro de uma área nessa página. Ela ainda está sendo trabalhada, está sendo desenvolvida. Enquanto isso, enquanto a gente não tem essa página, eu vou compartilhando com a rede sempre que for necessário, vou compartilhar novamente quando terminar a reunião, durante essa semana, a versão final do documento, para que todos tenham. Eu queria só informar que eu fiz um ajuste no tutorial, porque nós vamos ter uma pequena alteração na questão da publicação das estratégias de busca em outras fontes de informação. Então, eu fiz um ajuste no tutorial e ele vai ser válido a partir do próximo mês, porque nós vamos fazer o ajuste no próprio sistema, tá bom? Houve uma recomendação da área de tecnologia de que a gente não publicasse no repositório mais que uma estratégia da BVS. Ou seja, vocês vão lembrar que nos campos de publicação, você tem estratégias para BVS 1, 2 e 3. Então, nós vamos retirar os campos 2 e 3, que servirão para outras fontes de informação, e vai manter somente um campo com estratégia para BVS. Por que isso? Para que cada demanda seja gerado um novo documento, um novo post referente à estratégia de busca. Ou seja, cada estratégia justamente para permitir que isso seja combinado no futuro com outro sistema. Então, eu tenho uma estratégia dentro da BVS e combino com o sistema de recuperação de informação, que é o IAX. Então, para que haja essa permissão, nós vamos retirar os campos 2 e 3, isso não vai impactar, porque não tem hoje, ele não está sendo utilizado, que são os campos 2 e 3 para publicações de outras estratégias da BVS, e a orientação é que cada estratégia da BVS seja publicado em uma nova ocorrência, né? Uma nova entrada no repositório de estratégias de busca, ok?
Então, vai ser essa alteração no tutorial que eu vou passar para vocês também no decorrer desse mês, porque nós faremos a atualização do sistema. Bom, então, encerrando essa parte referente aos critérios, nós temos ainda 20 e poucos minutos. Eu gostaria de saber sobre as dúvidas de quem tentou acessar o sistema. Nós verificamos se algumas pessoas tentaram entrar com estratégias de busca lá, e temos alguns comentários sobre isso também, mas antes de falar os comentários sobre as estratégias que entraram, eu queria saber se vocês tiveram tempo de acessar o sistema, entrar com seu código, com sua senha, se teve dúvida nesse acesso, se teve dificuldade nesse acesso, para que vocês possam fazer a publicação das estratégias. Alguém tem algum comentário? Se tiver sem microfone, pode colocar no chat ou pode abrir o microfone para poder falar. Algum comentário? Marisa, oi, tô te ouvindo, pode falar. A Marisa é nossa colaboradora aqui na Bireme também, ela tem a categoria de editor no repositório e ela também acessa para publicar as estratégias. Tá? Pode falar, Marisa. Bom dia a todos e a todas, né? Como a Rose falou, nós estamos aguardando vocês pronunciarem se tiver alguma dúvida ao acessar a nossa rede para que nós possamos orientá-los, primeiramente. Alguém teve alguma dúvida? Quem não conseguiu acessar ou quem não teve tempo, pode ser que vocês também não tiveram tempo de acessar. Eu realmente solicito que vocês pelo menos tentem acessar o sistema. Se não for para publicar, pode colocar qualquer coisa lá, fica no rascunho, não tem problema, para tentar tirar as dúvidas referente ao sistema. Ok, sem problema. E eu vou solicitar que vocês façam isso no decorrer do tempo, os editores, os administradores vão verificando. A Marisa observou algumas estratégias que entraram. Marisa, você quer fazer algum comentário? Depois eu posso fazer os meus também. Que algumas pessoas colocaram estratégias também. Aí eu posso fazer alguns comentários também. Ok, Rose. Realmente, observando algumas estratégias, teria que pontuar algumas questões, tipo repetição do mesmo termo, quando tem a mesma grafia em português e espanhol, ou espanhol e inglês, não precisa repetir esse termo. Uma forma que eu vi que repete-se, então não é necessário. Quando são esses critérios que a gente vai colocar dos operadores booleanos, que sempre serão colocados em letra maiúscula, também é uma observação que eu coloco para todos. A questão, quando você coloca um campo, por exemplo, o MH, que é o mesh, o DEX do termo, basta apenas o termo, ou que seja em português, o inglês não precisa colocar com todos os idiomas. Algumas questões que, a partir do momento que vocês realmente colocarem a estratégia de busca, nós podemos contribuir com vocês colocando algumas observações. No momento, a princípio é este. Obrigada. Obrigada, Marisa. Nada. A Cibele colocou uma informação aqui no chat, que ela disse que ela tem algumas estratégias para registrar, mas que precisa alterar o padrão. Então, Cibele, a questão de alterar a sintaxe, você pode registrar a estratégia que você tem nos outros campos, tá? Nos campos 2 e 3 ali, que nós vamos alterar para DEX Mesh, nós vamos alterar os campos 2 e 3 para outras fontes de informação, então tá estratégia BVS 2, estratégia BVS 3, você pode usar esses campos 2 e 3
para publicar o que você já tem. Se for PubMed, se for em Base, que você já tem estratégia. Não é necessário inserir termos DEX, né? Quando a gente pede no campo de palavras-chave da estratégia, são as palavras principais, a gente orienta que seja DEX, mas não obrigatoriamente, né? É que o DEX, ele como sendo um vocabulário que nós usamos amplamente, o MESH e o DEX, fica mais fácil até para que a gente utilize como referência esse vocabulário para fazer essa entrada de palavras-chave das expressões de busca. Então, nesse caso, não é obrigatório. O que é mandatório é a questão de mudar a sintaxe para BVS, né? Para que a estratégia tenha resultado na BVS. Se vocês entrarem no repositório de estratégia de busca, vocês vão ver que ele faz um link com esse resultado. E para que ele faça esse link, a estratégia precisa estar no padrão da BVS. Você pode incluir as outras que você tem, mas precisa de ter essa estratégia no padrão, né, da BVS. Deixa eu acessar aqui rapidinho com vocês, até essa questão que é interessante, para que vocês também... Eu vou compartilhar minha tela aqui de novo. Só um minutinho. Deixa eu pegar aqui um browserzinho. BV Salute. Olha só. Então, por que a gente bate tanto nessa tecla, né? O repositório de estratégias de busca está como uma fonte de informação aqui no portal da BVS. Né? E deixa eu pegar essa estratégia aqui de água limpa e saneamento, que é essa primeira. Vou clicar nela. A importância de fazer a descrição do tema da forma mais abrangente possível. Né? Eu tenho aqui uma descrição do tema, que está explicando bem o que é isso, né? O que é esse tema de água. Não é uma pesquisa simples sobre água, ele tem a ver com essa Agenda 2030, com acesso universal e equitativo da água. Aqui a estratégia de busca, e vocês vão ver uma lupa. Esse sinalzinho aqui é para poder levar a estratégia para um RSS, né? Então, isso é gerado a partir da estratégia que está adaptada para BVS, tá? E essa lupazinha, vamos fazer aqui o testezinho com ela remete para o resultado na BVS, clicando na lupa. Para isso que a gente precisa, porque essa é a interação do usuário com esse resultado dessa estratégia de busca. E a partir daqui, ele pode utilizar outros filtros, incluir outros termos para pesquisar utilizando a estratégia. Por isso, precisa dessa adaptação. O que nós vamos fazer daqui para frente, que não está aqui, é incluir as estratégias dos demais sistemas. Então, PubMed, Embase, ela está no sistema de registro, mas ela não está aparecendo aqui. Então, ela vai aparecer também, mas ela não vai ter link, tá? O link só vai ser feito a partir da estratégia que está na BVS, que é a que a gente disponibiliza. Essa área aqui de comentários é a área onde a gente coloca as atualizações, se tiver, quando a gente não consegue acessar isso diretamente pelo sistema, coloca as atualizações para que sejam feitas ou os comentários referentes à estratégia de busca, tá bom? Outra coisa bastante importante que foi observado também, quando você entra com uma estratégia de busca no repositório, observar as tags que são utilizadas para diferentes idiomas, tá? Veja só, aqui eu mudei a interface de português para espanhol. A descrição passa também a aparecer em espanhol. Os assuntos não precisa colocar em idiomas diferentes, porque eles vão ser utilizados de forma a trazer os assuntos que estão na estratégia de busca, tá vendo? Esses assuntos relacionados e assuntos principais, isso aqui a gente não traduz, mas essa parte da descrição e o título do documento precisa ser traduzido nos idiomas que são aplicados na interface, tá? Então, quando a gente faz essa navegação, a gente tem
esses documentos com essa informação traduzida, olha só, em inglês, tá? O título em inglês, a descrição em inglês, o que não muda? Essa parte aqui de termos, isso aqui não muda, tá? E a estratégia também não muda. O que vai mudar é a descrição e o título. Então, muito importante entrar com o título específico da estratégia, né? Se for uma estratégia geral, o título um pouco mais geral, mas se for específico, o título mais específico traduzido nos 3 idiomas, tá? Vou parar de compartilhar aqui a tela para interagir um pouquinho mais com vocês. Se alguém quiser falar, eu posso abrir aqui. Deixa eu abrir aqui de novo. Algum comentário? Está aberto o microfone de vocês. Tem microfone aberto aí, gente. Tem alguém utilizando o microfone aberto, está saindo o som. Tá? Alguém tem algum comentário sobre isso? Não? Então, referente às estratégias, ao registro, né, o que a gente tem de comentar, quem acessou, quem foi lá, registrou, algumas estratégias estão bem descritas direitinho, nós vamos colocar os comentários para vocês que fizeram essa entrada, tá bom? Vendo o que precisa, o que falta, fazer a tradução é muito importante. Tá? Se tiverem dúvida de como fazer isso, o manual, o tutorial, ele está explicando bem direitinho como que a gente trabalha com essa parte de colocar o passo a passo, cada campo, como tem que ser colocado, como que é feita a tradução. E se vocês tiverem dúvida, entrem em contato aqui conosco também. Tá? Eu estou sempre disponível para responder esse tipo de dúvida para vocês também, ok? Mais algum comentário? Tá? Eu convido a todos, por favor, entrem, assim que tiverem um tempo, comecem a fazer os registros, tá? Dessas estratégias, que elas vão ser úteis para vocês mesmos dentro da atuação de vocês. Né? As estratégias ficam ali registradas. Eu falo isso por conta por exemplo, que a gente trabalha aqui na BIREME e que a gente tem registrado, as estratégias são constantemente reaproveitadas, né? Algumas a gente atualiza, outras a gente mantém como está e traz algumas atualizações diferenciadas, trazendo um outro aspecto da estratégia. Então, bastante importante que vocês façam essa documentação, porque auxilia vocês mesmos a atuar nisso. Teve uma questão que eu deixei, que a Marisa levantou e que eu acabei não comentando com vocês, que é a questão da autorização para publicar essa estratégia de busca, quando a estratégia for, por exemplo, eu sei que tem muita gente que trabalha em universidade, então faz a parte de trabalho acadêmico, de orientar, de auxiliar na pesquisa de tese, de trabalho de conclusão de curso, e de uma revisão sistemática que pode ser que seja publicada. Então, é importante, desculpe, que você tenha a anuência do autor para publicar essa estratégia. Do autor que eu digo, da pessoa que vai incluir essa estratégia num trabalho acadêmico. Né? Se tudo bem. A minha opinião é que isso é de acesso público, acesso aberto. Né? Mas, às vezes, é um documento que ainda está para ser publicado e o autor prefere que você não inclua a estratégia, por exemplo, de uma revisão sistemática que ele vai fazer no repositório. Mas isso é uma conversa de quem, né, vocês que são os autores, né, que são as pessoas responsáveis por fazer essa publicação no repositório, vocês podem colocar até algum campo de observação, informando sobre essa anuência, ou referenciar o trabalho onde essa estratégia está publicada. Existe um campo, né, que dá para colocar isso no próprio repositório. Eu vou verificar direitinho depois e a gente fala com vocês onde orienta como colocar isso. Pode ser no campo de responsável e aí você pode colocar de acordo com, etc, tá bom? Eu vou ver se tem algum outro campo mais interessante onde a gente possa colocar essa informação. Porque nem sempre as estratégias são demandadas para nós, são estratégias
nossas ou de âmbito público, né? Se bem que eu sou muito a favor de que seja cada vez mais governado. Ok? Mais alguém? Larissa, você tem alguma dúvida? Você quer falar? Eu vi um pontinho de interrogação. Então, o microfone está aberto. Pode falar, Marisa. Rose, esse comentário que você fez agora, né, da responsabilidade de falar sobre a anuência do autor a quem você está prestando dentro das universidades esse serviço, para que seja disponível, né, para todos. Eu concordo com você e acho que deve ser inserido esse campo para que todos fiquem, né, cientes dessa questão. Apenas isso que eu tinha comentado com você. Obrigada, Marisa. Eu vou verificar um campo melhor onde a gente possa registrar esse tipo de informação no próprio repositório, tá? Para poder ter essa informação registrada por quem fez o registro da estratégia, tá? Larissa, você quer falar alguma coisa? Falando para a turma que realmente é importante que eles coloquem, né, a estratégia deles para que a gente possa manifestar, contribuir de alguma forma, colocando as estratégias lá no repositório. Aí se torna-se mais fácil para que nós possamos, né, orientá-los. Somente isso. Ótimo, é isso mesmo. Ok, mais alguém? Não? Então, gente, eu gostaria de passar, se vocês tiverem dúvidas, vocês mandam por e-mail para mim também, tá? Eu vou disponibilizar a gravação desse evento, e aí, como resposta à gravação, vocês podem mandar alguma dúvida que porventura ainda haja, tá? Eu vou passar, então, e acho que tem gente também aqui que tem interesse referente a isso, ao documento de cooperação que vai ser assinado por quem ainda não é cooperante da rede, né, da BVS, porque tem alguns que já têm a cooperação de Lilacs, tem alguns que têm cooperação de algum outro tipo de cooperação com a BVS, sendo a própria BVS mesmo quem tem instância de Biblioteca Virtual em Saúde. Só um minuto. Essas pessoas, elas já tinham essa cooperação formalizada e nós criamos um documento que eu vou compartilhar com vocês agora. Só um minutinho. E nós vamos enviar para quem preencheu aquele questionário, tá? Vocês lembram que eu enviei um link de questionário? Para quem preencheu aquele questionário, nós vamos fazer um envio do documento para que seja assinado e devolvido. Esse documento pode ser assinado em PDF, tá? Eu acho que vocês estão vendo aí, não? Creio que sim. Qualquer coisa coloca no chat, tá? Esse documento, ele pode ser assinado em PDF. Eu vou mandar um PDF deles para vocês. Aqui tem um campo de assinatura. Quem assina esse documento é o representante da instituição, da biblioteca, de quem está responsável por essa área onde vocês atuam, ou você mesmo, se for o responsável pela biblioteca, a pessoa responsável pela pessoa que vai atuar dentro da rede, como colaboração, que é a participação na rede e a contribuição com o registro no repositório de estratégia de busca. Isso aqui, gente, ele não vai ter uma cobrança de vocês, olha, tem que fazer o registro, no sentido de tem que fazer tantos registros por mês, porque a gente sabe que a demanda de cada um é diferenciada, tá? Mas é uma cooperação, né? Então, assim, se a pessoa passar um ano sem cooperar, então isso não é cooperação, tá? Então, para quem vai assinar esse documento, ele tem aqui a informação. Deixa eu mostrar para vocês.
o que é a rede, né? O que é o Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação e Ciências da Saúde, a BIREME, o que ela faz, né? Como é essa cooperação, o que ela representa, né? Essa cooperação, isso aqui não é novidade, isso aqui é feito por vários países, várias instituições. Isso aqui é novidade para quem é novo na rede, tá? Os principais produtos da Biblioteca Virtual em Saúde, que são da BIREME, que são a própria Biblioteca Virtual, a Lilac, o Dex, né? E existem vários produtos, como a própria fonte de informação, que é a rede o repositório de referencistas, que vocês passam a cooperar a partir de agora, né? Os níveis de cooperação. E aqui vai ser completado, quando for enviado para vocês, a instituição, né? Quem que é responsável, qual é o nome da instituição, o nome do responsável, será colocado aqui de acordo com o documento que vocês preencheram, dentro daquele linkzinho que eu mandei para os novos, as pessoas novas que vão fazer essa adesão. E a assinatura, que pode vir em PDF, nós vamos depois assinar aqui na BIREME, o representante da BIREME assina, e esse documento é passado uma cópia para vocês. No caso das universidades, eu sei que tem a avaliação do MEC, que pede esse tipo de documento para incluir na avaliação. Então, no caso de universidades, eu acredito que isso ainda esteja vigente, então é um documento interessante para que vocês tenham também como participantes da rede, né? A rede de referencistas é uma das redes da BIREME, como a rede da BVS, como a rede Lilac, como as demais redes que nós temos aqui da BIREME, tá? Então, essa é uma das redes e esse é o documento formal que será enviado em PDF, pode ser assinado em PDF e devolvido para a BIREME, para que a BIREME faça a assinatura e devolva para vocês com essa assinatura, ok? Então, é uma formalização, sei que muitos, para a cooperação, eles precisam disso. Então, é só... eu vou fazer um envio durante esse mês para as pessoas que fizeram o preenchimento do questionário. Se alguém tiver alguma dúvida, não recebeu o link do questionário, me avisa, entre em contato, tá? Vou parar de compartilhar aqui. Deixa eu verificar se tem alguma dúvida aqui no chat. Não? Tranquilo? Bom, gente, a proposta para as próximas reuniões é a gente trabalhar com capacitações pontuais, né, coisas que são de interesse da rede. Né? A gente trabalhou algumas questões administrativas, questões técnicas de entrada no repositório, e aí a gente tem agora a proposta de trabalhar com outras questões que são de capacitação, para a rede, capacitações que seriam também nesse formato, né, de reunião online, gravadas, e para que fiquem disponíveis para a própria rede. E eu abri para vocês, para que se vocês tivessem alguma sugestão, vocês pudessem colocar. Alguém tem alguma sugestão? Eu já coloquei uma sugestão, que seria para a primeira capacitação para a próxima reunião, que é referente à sintaxe para publicação de estratégias de busca da BVS, né, que é justamente o que é demandado para colocar no repositório. Talvez não sejam todos que estejam familiarizados com isso, muitos que já estão. Então, essa capacitação eu daria para vocês, referente a esta sintaxe, como que é a melhor forma de colocar, trazendo até alguns pontos também referentes a conteúdo, além da sintaxe, que foi o que a Marisa comentou, do registro no repositório. Se vocês tiverem alguma outra sugestão, eu agradeço que me enviem, ou podem colocar aqui agora também, para que a gente deixe isso registrado, ou me envie por e-mail em resposta a essa reunião, que eu vou passar o link de gravação para vocês. Eu acho que esse seria um assunto interessante, porque uma vez que é demandado isso, então que seja
falado um pouquinho dessa questão da sintaxe da BBS para tirar todas as dúvidas e alinhar também, tá? Já tem uma outra sugestão, não sei se tem alguém do INCA conectado, mas eu contaria com a colaboração de algum colega da rede também, que é falar sobre o registro de revisões sistemáticas no Próspero, que pode ser um assunto bastante interessante para todos, uma vez que a gente trabalha com essas estratégias para revisão sistemática. A questão da validação das estratégias de busca também, como que é utilizado o sistema. Então, tem várias coisas que a gente pode fazer. Eu gostaria de receber de vocês também essas sugestões para que a gente trabalhe mensalmente, pelo menos, durante essa horinha, com esse tema, né, de capacitação, tá? Respondam para mim em resposta ao e-mail que eu vou enviar para vocês sobre essa reunião de hoje com a gravação. Pode ser assim? Bom, nós temos 2 minutinhos. Alguém tem alguma questão? Quer colocar alguma coisa? Utilizem o chat. Eu nem estou olhando a área de questões, porque senão fica muita coisa. Ou podem também, o microfone de vocês é só clicar, quem tem microfone, para poder falar. Não? Então, gente, eu vou encerrar esse encontro e aguardo a resposta de vocês sobre a proposta para a próxima reunião, tá? E as sugestões para as próximas, né? Para que a gente trabalhe com essas capacitações da rede para registro das estratégias. Continua aberto o sistema para que vocês acessem. Entrem em suas estratégias de busca, nós vamos dar feedback para quem entrou, tá? A estratégia, vocês agora já têm os critérios, já podem seguir os critérios para publicação, tá? Ou também deixar as estratégias lá como rascunho, aí coloco uma anotação que é só rascunho, para que a gente também deixe que vocês trabalhem um pouco, fiquem mais à vontade para poder entrar nas estratégias. Ok? Obrigada pela participação de todos. Obrigada, Marisa. Obrigada, Sueli, também pelo apoio. E aguardo vocês no próximo encontro, tá? Daqui a um mês. Se tiverem alguma pergunta referente ao horário, também podem me passar em resposta. Marisa, quer falar alguma coisa? Não, obrigado, né, a todos também, a oportunidade. Um abraço.